Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Rosane e eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha casa há mais de 40 anos atrás. Na época, eu ainda era uma criança. Nós vivíamos no Rio Grande do Sul, mais precisamente no interior de São José do Norte. A casa ficava à beira de uma estrada conhecida como Estrada do Inferno. Os meus pais eram agricultores. Nós éramos de uma família grande. Eu era a penúltima filha entre 9 irmãos, 5 meninas e 4 meninos. Sempre fomos muito humildes e muito trabalhadores também, e desde muito cedo já ajudávamos na roça dos meus pais. Plantávamos frutas, legumes, verduras, tudo para a nossa alimentação. Aproveitávamos também o espaço para criar alguns porcos e galinhas. Até então, nada de estranho e assustador havia acontecido na minha vida. Porém, eu me lembro das tardes quentes de verão em que avistamos ao longe uma silhueta estranha na estrada. Eu e os meus irmãos sempre corríamos para avisar os nossos pais que alguém estava vindo em direção da nossa casa. A minha mãe prontamente providenciava água fresca e algum alimento para esperar, pois se não fosse alguns dos nossos vizinhos, que moravam a alguns poucos quilômetros da nossa casa, poderia então ser algum andarilho precisando de ajuda. Quando eram alguns desses vizinhos que apareciam, os mesmos tomavam um pouco de água fresca, algum suco, muitas das vezes ficava para o café da tarde, ou então até para o jantar, pois era um costume do interior naqueles tempos remotos. Quando havia alguma dessas visitas, especialmente amigos dos meus pais, sabíamos que nós não éramos bem-vindos. Não era permitida intromissão nos assuntos deles. Poderíamos aparecer na sala só se fôssemos chamados. Até as refeições que fazíamos eram em mesas e cômodos separados. Mas quando eram os andarilhos, os meus pais pediam para que nós nos escondêssemos em um quarto e só saíamos de lá quando fôssemos chamados. Era uma precaução para caso acontecesse alguma coisa de errado. Naquela época do ano, com um tempo quente, era comum passarem andarilhos na então chamada Estrada do Inferno. Era uma época no qual os meus pais faziam uma colheita de frutas para vender. Então eles temiam ser assaltados, mas graças a Deus nunca sofremos isso. Enfim, sempre ficávamos espiando pela fresta da janela quando algum desses andarilhos aparecia. Eles comiam algo e alguns até contavam as suas histórias de vida para os meus pais. Já outros eram mais calados, tiravam um tempo de descanso na sombra de uma árvore ou no galpão, antes de seguir o seu caminho, levando consigo um pouco de alimento que os meus pais davam. Enfim veio aquela noite, onde algo impressionante e assustador aconteceu. Já era de noite e nós nos reunimos à luz de lampiões a querosene e ficamos brincando. Não havia tecnologia de hoje, especialmente em lugares isolados. Então fazíamos jogos e os meus pais nos contavam histórias de suspense. Era o que eu mais gostava. Nessa noite, as nossas vidas, que eram tão simples, mudaram para sempre. Estávamos conversando e rindo e brincando, quando que no meio das nossas vozes, ouvimos então 3 batidas na porta. Na hora todos nós ficamos calados. O meu pai se virou e perguntou quem era, mas não teve nenhuma resposta. Estava tudo completamente quieto. Passaram-se alguns minutos
Então voltamos a conversar animadamente, quando que do nada surgiu uma voz de um homem, chamando meu pai pelo nome. Ô seu Pedro, o senhor está aí? O meu pai então de forma tranquila respondeu, opa, pode chegar amigo. Ele se levantou e foi até a porta dos fundos para abrir. Ele estava segurando um lampião em suas mãos e, para o seu espanto, ao olhar em volta iluminando o quintal, não havia ninguém lá e tudo estava no mais completo silêncio. A essa altura, já estávamos nos olhando com medo. Ficamos olhando para a porta. Estávamos quietos e calados, à espera de algo ou alguém. Foi nessa hora que tomamos um baita susto com sons de batidas fortes de mãos, batendo palma na outra porta da frente da casa. Confesso que eu fiquei muito assustada naquele momento. Já o meu pai estava completamente cabreiro com isso e foi até a porta, abriu novamente e não havia ninguém. Nessa hora os meus pais resolveram mandar a gente para os quartos para dormirmos, pois já estava ficando tarde demais. Nós estávamos bem assustados com toda aquela situação. Fomos nos deitar com muito medo. Mas aquela noite, depois daquelas batidas, não aconteceu mais nada de estranho. E no dia seguinte, mesmo ainda com aquela sensação ruim, trabalhamos normalmente e fizemos os nossos afazeres rotineiros. Mas ainda nos perguntávamos sobre o que poderia ter acontecido na noite anterior. Foi realmente muito estranho tudo aquilo. As horas passaram, a noite caiu e um medo estranho atingiu a todos nós novamente. Ficamos todos quietos em casa. Os meus pais se olhavam com certo medo no olhar. Não era só nós que sentíamos que algo estava fora do normal. Havia medo neles também. Sabe como é, né? Se os nossos pais sentem medo, então nada poderia trazer a nossa coragem de volta. E foi aí que aquele inferno começou. E bem na hora do jantar, aquela mesma voz havia voltado a chamar o meu pai pelo nome. As batidas na porta estavam cada vez mais fortes, e tudo isso em um curto espaço de tempo, e tudo estava ficando mais intenso e assustador. Os meus pais já não sabiam o que fazer com toda aquela situação estranha. Apenas trancaram a casa e ficamos todos lá sem muita reação e sem entender o que estava acontecendo. A minha mãe estava apavorada e tremia de medo. Ela tentava esconder um pouco para nos acalmar, mas era difícil. Naquele momento, todos nós chorávamos de pavor. O meu pai então resolveu sair para vasculhar as redondezas da casa. Ele estava junto dos meus irmãos mais velhos, mas sem encontrar ninguém por perto e nem mesmo um rastro de alguma pessoa rondando a casa. Então meu pai voltou, se sentou na mesa e com as mãos postas ficou parado pensativo. Naquele momento não sabíamos se ele chorava ou se ele rezava, pois havia um silêncio completamente tenebroso e macabro entre a gente. Foi então que, de repente, o silêncio foi quebrado novamente, pois do lado de fora, aquele homem havia começado a gritar alto novamente. Então ele se levantou rapidamente, correu para a porta e disse: "Se você está vivo e veio para o bem, pode chegar, mas se for um espírito desencarnado, que Deus te perdoe e te leve para um bom lugar, mas não aqui." O meu pai esperou um pouco e nada mais voltou a acontecer. Meu pai então entrou e fechou a porta e voltou para a mesa para que pudéssemos terminar o nosso jantar, para depois sim irmos dormir em paz. Eu só sei que aquelas 2 noites foram extremamente apavorantes para todos nós, pois os meus pais estavam tentando entender todo aquele ocorrido, porém não sabiam se era alguém querendo ameaçar nossa família ou era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Alguns dias depois daquele ocorrido sinistro, foi aí que começou a aparecer alguns boatos, vindo de alguns conhecidos, sobre um homem andarilho que havia sido encontrado morto nas proximidades da cidade. E segundo disse-me-disse dos moradores da região,
Ele estava em estado de decomposição, pois já havia falecido há pelo menos 3 dias. Encontraram também alguns pertences que estavam com o defunto, e pela descrição, os meus pais deduziram que era ele o homem que veio na nossa casa pedir ajuda nos dias anteriores. Enfim, ele teve a ajuda que precisava e nunca mais aconteceu algo parecido novamente com a nossa família. Olha, eu confesso que esse fato me marcou muito e me deu total certeza que o mundo espiritual é real e não dá para pensar que não há nada depois daqui, com tantas experiências relatadas. Tudo que vivi na infância só me deu a certeza que vivemos em um mundo completamente movido pelo lado espiritual. Eu me chamo Mateus de Paiva de Oliveira, o meu apelido é Matt, e assim sou bastante conhecido nas redes sociais e no dia a dia. Uso o pseudônimo Peterson também, mas não me importo que anuncie o relato, usando o meu nome verdadeiro. O relato que eu irei contar foi presenciado por uma tia de consideração. Ela, na verdade, foi funcionária da minha mãe na nossa casa entre os anos de 2011 e 2014, mas era tão próxima de nós que só a tratávamos como tia Solange. Ela tinha 2 filhas mulheres que eram nossas amigas e habitualmente estavam na nossa casa e passavam a manhã e a tarde por lá. Eu cheguei a namorar uma de suas filhas, que foi a minha primeira namorada. Bem, Solange era uma senhora bem vivida, e nós somos de Brasília, e parte da minha família é de Minas Gerais. Mas no nosso meio, foi comum pessoas de origem nordestinas que vinham de locais do interior do Nordeste para trabalhar aqui. E a Solange também era assim. Ela era natural do Maranhão. Não sei ao certo dizer o nome da cidade, mas era uma cidade bem pequena e medieval no sentido de ser histórica. Ela, assim como as suas filhas, eram católicas, com exceção das 3 mais velhas, tendo uma dessas 3 sido a minha primeira companheira no ano de 2014. Mas apesar de serem bastante católicas, eram amantes natas de filme de horror, e foi com elas que eu aprendi a gostar muito desse universo fantasmagórico. Feito essa introdução, vou ao relato. Solange me falava de suas experiências sobrenaturais, e eram muitas, pois ela já havia trabalhado em diversos locais e morado em outros lugares também. Mas ela me contou uma que eu me lembro que na época chegou a me arrepiar até a espinha. Ela me relatou que na cidade no qual ela morava, as casas eram bem afastadas uma das outras, bem típico de interior, você sabe como é que é. O que ela me contou aconteceu por volta dos anos 70, considerando que ela era nascida ali do meio para o final da década de 60. Ela devia ter por volta dos seus 8 anos ou 9 anos de idade. Ela me falou que isso não foi vivenciado por ela, mas pela família que morava mais próximo da casa dela, onde a matriarca de lá era amiga da mãe da Solange, uma mulher bastante vivida também e que já tinha lidado com muitos tipos de coisas. Nessa casa havia uma menina da mesma idade da Solange. Elas até chegaram a brincar juntas por diversas vezes em que a menina visitava a casa da Solange. Acompanhada da mãe da menina, não vou saber ao certo o nome da menina, mas lembro-me que a Solange me contou que ela se chamava Maria, e um outro nome que realmente eu não me lembro. Já faz mais de 10 anos que ela me contou essa história. A garota era uma criança comum, brincava como as outras e interagia bastante. Mas acontece que, com o passar do tempo, essa menina foi ficando muda, devido à medicina um pouco desenvolvida na época e em cidade do interior, era muito difícil encaminhar ela para um médico. E a razão disso tudo se devia ao fato que aconteceu com ela. Em uma ocasião,
em que a mãe dela havia deixado-a sozinha em casa, e a mãe da Solange acabou presenciando esse fato. A mãe da menina costumava com frequência deixá-la sozinha em casa para ir ao centro da cidade resolver pendências. Só que vai vendo, naquela época era extremamente comum os pais deixarem os filhos sozinhos, pois em cidades pequenas os crimes eram quase inexistentes. E conforme o tempo foi passando, a menina acabou desenvolvendo o hábito de conversar sozinha o tempo inteiro. Ela conversava sozinha como se estivesse conversando com outras pessoas. E ao ser chamada a atenção pela mãe, ela sempre dizia que falava sozinha por simplesmente não ter muito com quem conversar. A única criança com quem ela tinha mais contato era com a Solange, mas esta morava a cerca de 45 minutos dali, então não era sempre que ambas se viam. Conforme o tempo ia passando, ela sempre estava desenvolvendo mais e mais o hábito de falar sozinha, coisa de criança. Só que em uma dessas, um dia a mãe dela voltou da cidade, e quando chegou em casa, a menina estava em pavor, em pânico, e a mãe da Solange e outras pessoas estavam com ela. A garota relatou que naquele dia ela ficou brincando na cozinha da casa, e a casa não era tão grande, era um casebre pequeno e simples. No que ela brincava ali, ela ia conversando sozinha. Conversa vai, conversa vem. Ela disse que olhou para o canto e viu a silhueta de uma pessoa na cozinha. E ao tentar forçar um pouco mais a vista para enxergar melhor quem estava ali, ela acabou avistando uma mulher bastante idosa, com roupas meio rasgadas e sujas, cabelos brancos e desgrenhados, e com a pele bastante enrugada, observando-a enquanto esta brincava. A garota então naturalmente se assustou com a mulher, pois era alguém que ela nunca havia visto antes, mas então resolveu perguntar, pois estava movida de curiosidade. Ela queria saber quem era essa pessoa. Olá, quem é a senhora? Oi, sou uma amiga sua, a mulher respondeu, enquanto não parava de fitar ela com os olhos. Só que então a menina retrucou dizendo que não, que ela não conhecia a mulher e que nunca tinha visto ela na vida. E novamente tornou perguntar quem era a mulher e se ela conhecia a mãe dela e o que estava fazendo ali dentro da casa. Foi então que a mulher respondeu: "Você quer mesmo descobrir?" E nem mesmo terminou de dizer. A menina disse que a idosa mudou completamente de semblante, de face e de aspecto. Ela não conseguiu nem mesmo descrever com palavras o que ela viu ali dentro daquele lugar. Só pôde dizer que a velha mudou de fisionomia, de aparência física, e se transformou em algo completamente macabro, ali na frente dela, enquanto berrava com uma voz muito rouca: "Eu sou a sua amiga. Você me chamou durante todos os dias e agora eu vim." Ela só teve tempo de gritar e sair correndo daquele local, indo para a casa dos vizinhos mais próximos, que era justamente a casa da mãe da Solange. Você pode até pensar: bom, criança tem imaginação fértil, pode ver coisas e se equivocar. Acontece que, se não fosse pelo fato de que essa garota estava completamente horrorizada quando chegou na casa da mãe da Solange, contando que viu uma mulher em sua casa e que não sabia se aquela mulher era normal, pois ela havia mudado de face em frente a ela e berrando para ela de uma maneira que, segundo a menina, não parecia ser coisa daquele mundo. O outro fato é que depois desse dia, outras coisas estranhas começaram a acontecer. Essa garota passou constantemente a ser visitada por esse espectro diversas outras vezes, e que a deixava em pânico total. E foi devido a tantas vezes que ela viu essa presença que ela começou a desenvolver mudez, ao ponto de não conseguir mais emitir sons de suas cordas vocais. Tudo só parou, segundo a mãe da Solange, quando essa menina passou a ser benzida por benzedeiras locais.
Mas mesmo após tudo isso, a menina continuou sem falar, até o tempo em que a Solange foi embora de sua cidade natal, quando já deveria ter os seus 14 para 15 anos de idade. Eu não sei afirmar até que ponto essa história pode ser real, mas levando em conta que a própria família da Solange vivenciou tudo isso, sem contar que os mais antigos sempre falam que crianças não costumam mentir quando dizem que viram coisas, e é bem macabro o que aconteceu com essa família, conhecida da família da Solange. Desde então, a mãe da Solange sempre falava para ela e para os demais filhos que conversar o tempo inteiro sozinho não é algo muito positivo, principalmente se você é uma pessoa com mediunidade aflorada e que pode facilmente enxergar aquilo que habita no outro plano, no plano espiritual. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo uma boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Valquíria, tenho 52 anos de idade, sou nascida e criada no interior de Goiás. Ainda moro na mesma casa onde eu nasci, e eu quero dividir com vocês um relato no qual a minha mãe ainda me conta, e eu acredito nela. Os meus pais também são nascidos e criados na roça. Moramos nessa casa desde que os meus pais haviam se casado. O meu pai hoje é falecido, e a minha mãe, graças a Deus, está viva. E sabe o que me faz acreditar nesse relato dela? É que ela sempre me contou. E hoje, a minha mãe tem mal de Alzheimer. Ela esquece de muitas coisas, mas toda vez que ela toca nesse assunto, ela ainda conta essa história em detalhes, sem deixar passar ou acrescentar nada. E isso para mim é mais do que o suficiente. A minha mãe conta que quando eu nasci, o meu pai não trabalhava aqui. Ele trabalhava em uma localidade próxima. Ele era peão de uma fazenda. O meu pai saía muito cedo para trabalhar, por volta das 3h30 às 4h da manhã. Ele saía e a minha mãe ficava só em casa, com Deus e comigo. Quando eu nasci, ela conta que a sua mãe veio passar uns dias com ela, no tempo do resguardo. Conta-se que naquela época as mulheres obedeciam esse período pós-parto, coisas que hoje em dia não é muito respeitado. Mas enfim, o assunto não é esse. A minha mãe disse que quando terminou o resguardo, a minha avó foi para a casa dela e ela ficou só com Deus e comigo. A minha mãe me conta que em uma dessas madrugadas o meu pai saiu para trabalhar, pois ele saía muito cedo de casa. Ela levantou, fez o café dele como de costume e fechou a porta quando ele saiu e voltou para o quarto. Passado um tempinho, antes mesmo que ela conseguisse adormecer novamente, ela disse que eu acabei acordando. Ela me pegou, me trocou e me alimentou. Em seguida, me colocou ali na cama ao lado dela. A minha mãe me disse que pouco tempo depois ela começou a ouvir um barulho no quintal. Os cachorros estavam latindo. Ela chegou a imaginar que o meu pai pudesse estar voltando, porque não tinha passado muito tempo assim. Então, como ele fazia isso de vez em quando, porque às vezes ele esquecia alguma coisa em casa, ela então se levantou e foi até a porta apressada para poder abrir para ele. Só que quando ela tocou na maçaneta, ela percebeu que havia uma respiração ofegante do lado de fora. E ali mesmo ela entendeu que não era o meu pai que estava do outro lado. Ela recuou e voltou para o quarto e ficou ali comigo tentando ouvir o que estava acontecendo lá fora. A minha mãe me contou que aquilo que estava lá fora parecia ser um animal de grande porte. Ela imaginou que pudesse ser um bezerro, mas um bezerro não traria a ela um aperto no coração. E naquele momento, ela estava assim, com o coração muito apertado. Ela conta que era uma sensação horrível e um pavor havia tomado conta dela. A minha mãe me relatou que aquele ser ficou rodeando a casa por um bom tempo, até que surgiram os primeiros raios de sol. E assim que começou a clarear, aquele ser acabou indo embora.
Ela ficou bem aliviada, mas não conseguiu mais dormir. E quando ela foi ao quintal para alimentar as galinhas, ela percebeu que haviam marcas no chão, marcas de patas, e ela não conseguiu reconhecer aquelas patas. Segundo ela, aquilo era um animal grande, porém não era uma pata comum, como a de um cavalo, de um boi ou porco, sei lá. Ela conta que era uma pegada peculiar. Ela nunca havia visto nada daquilo antes. Naquele dia ela havia ficado muito tensa e ficou dentro de casa, até que o meu pai chegou e ela acabou contando tudo o que havia acontecido para ele. O meu pai ouviu tudo calado e não pronunciou uma palavra sequer. Porém ele foi até o sótão, pois aqui onde nós moramos tem um sótão. Ele foi até lá e pegou uma espingarda. Ele a municiou e deixou com a minha mãe. E disse a ela: Catarina, se por acaso esse animal voltar e tentar qualquer coisa que coloque em risco a sua segurança e da nossa criança, não pense 2 vezes em atirar. Você precisa proteger a nossa casa. A minha mãe sempre soube atirar, pois na casa dela todos sabiam. O meu avô dizia que todos tinham que ser responsáveis pela sua própria segurança e até da propriedade. E lá não tinha esse negócio de que mulher não podia fazer serviço de homem. Tanto fazia serviço de homem, quanto também se defendiam como homem. E a minha mãe sempre teve muito orgulho de dizer isso. O meu pai disse a ela que se o animal colocasse em risco a nossa segurança, era para ela tirar. Porém, se ele apenas mexesse ao redor da casa e não tentasse entrar, não era para ela jamais tentar fazer qualquer coisa. Em seguida, mamãe perguntou o que era, e ele não quis dizer, mas ela fala que ele sabia muito bem o que estava lá fora. Ele disse também que no final de semana era para eles irem até a igreja para pedir o padre para que me batizasse. A minha mãe conta que na noite seguinte, assim que o meu pai saiu, não demorou muito e aquele animal apareceu novamente. Parecia que ele estava vigiando o meu pai sair, porque pouco tempo depois que meu pai havia saído, ele apareceu ali na porta. Ela conta que ele farejava os cantos das portas e das janelas. A minha mãe conta que o seu pavor foi muito maior do que na noite anterior, porque agora, além de farejar, aquilo forçava a janela do quarto. Ela fala que graças a Deus a nossa casa sempre foi muito reforçada, pois o meu pai era um homem com muita disposição para o trabalho, e ele tinha feito a nossa casa simples, porém uma casa de qualidade, e foi isso que salvou as nossas vidas. Assim a minha mãe dizia. Ele forçou a janela e a minha mãe, sem pensar 2 vezes, me tirou do quarto e me colocou em outro cômodo, e pegou a espingarda e ficou ali esperando. A minha mãe era uma mulher de coragem e sempre foi. E ela até nos dias de hoje, mesmo não lembrando direito das coisas, de vez em quando ela me prega algumas peças aqui. Ela ficou esperando e quando aquele animal forçou mais um pouco a janela, então ela gritou lá de dentro, dizendo que estava armada e que ela iria atirar. E parece que ele ouviu e entendeu. A minha mãe me conta que quando ela disse isso, aquele animal saiu dali imediatamente. Ela não conseguiu dormir novamente e passou o resto da madrugada esperando o dia clarear. Pela manhã, ela viu que aquelas pegadas eram as mesmas que as pegadas da noite anterior. Quando meu pai chegou, ela mostrou a ele analisou e disse para minha mãe: Catarina, isso é um lobisomem. Isso mesmo, Catarina, é um lobisomem. E com certeza ele está tentando pegar a nossa criança. A minha mãe fala com muito orgulho que naquele momento ela pôde entender a força e o poder da maternidade. Porque ela conta que olhando dentro dos olhos do meu pai, ela disse assim: ninguém, nem gente, nem bicho, jamais irá tirar minha filha de mim. E se for preciso, eu defendo até com a minha própria vida. Para falar a verdade, eu acho isso lindo demais quando eu ouço a minha mãe contar isso.
Com certeza ela é minha heroína, e eu não tenho dúvidas disso. Bom, voltando ao relato, o meu pai não podia faltar ao serviço naquela época, então ele achou por bem que ficássemos na casa dos meus avós até eu me batizar. A minha mãe concordou, e antes que caísse o anoitecer, o meu pai veio e nos buscou e nos levou para a casa da minha avó. Chegando lá, ele contou tudo para o meu avô, o que havia acontecido, e o meu avô concordou com ele e que realmente aquilo era um lobisomem. E como o meu pai, ele também disse que era melhor que ficássemos por ali até eu me batizar. Passaram-se 15 dias e eles me batizaram e, pensando que estava tudo bem, voltamos para a nossa casa. Na primeira semana estava tudo bem e tudo normal, e a minha mãe entendeu que realmente o que estava ali queria me pegar. E como eu já estava batizada, nós não correríamos mais esse risco, e esse foi o nosso engano. Passados alguns dias que estávamos em casa, o meu pai saiu para trabalhar, e rotineiramente a minha mãe se levantou, fez o seu café, despediu dele e fechou as portas, e em seguida voltou para o quarto. E foi ali que aquela fera se manifestou novamente. A minha mãe fala que ele forçou a janela e dessa vez tanto ele forçava quanto ele gruía. E ele fazia uns barulhos meio que como se fosse que ele estivesse com muita raiva da gente. Era como se ele dissesse que nós o enganamos e que ele esteve ali e não nos achou e que agora que nós estávamos novamente, ele me pegaria de qualquer maneira. A minha mãe confessou que teve muito medo, mas quando ela olhava para mim e olhava para aquela janela, ela disse que tirou forças e não sabe de onde. Ela foi até a porta da sala, abriu um pouquinho a parte de cima e colocou a ponta da espingarda para fora. Em seguida deu um tiro. Ela conta que não acertou a fera, mas ela conta que aquilo chamou a atenção do meu pai. Ele estava a cavalo e voltou, e quando ele chegou, ele entendeu que nós ainda estávamos correndo risco e que aquela besta estava por perto nos vigiando e que se ele não tomasse alguma atitude, algo pior poderia acontecer conosco. Ele não foi trabalhar naquele dia. Ele foi até a casa dos meus avós, demorou um tempo por lá e quando voltou, a minha mãe disse que ele voltou com os meus 2 tios. O que o meu pai ia fazer? Ele arrumou uma armadilha para a fera. Já que ela queria tanto vir até nós e entrar em nossa casa, o meu pai deixaria ela vir. Porém, não seria a minha mãe e eu que ela iria encontrar. Nós ficamos em casa, nós e os meus tios, e de madrugada, como de costume, o meu pai pegou o seu cavalo e saiu, e a minha mãe fez como de sempre, levantou, preparou seu café e despediu dele, fechou a porta e voltou para o quarto. Porém, dessa vez, não estávamos sozinhas. Assim que o meu pai saiu, ele cavalgou até uma certa distância que ele sabia que não dava para ser visto mais, e ficou ali esperando. E não demorou muito para que aquele animal desse as caras novamente. Ele voltou a farejar a janela do nosso quarto, porém no sótão já estavam os meus 2 tios esperando por ele. E assim que aquela besta forçou a janela, os meus 2 tios começaram a atirar, e quando meu pai, que estava próximo dali, ouviu o primeiro tiro, voltou rapidamente. Já chegando pertinho aqui de casa, ele começou a atirar também. Ele não sabe se acertou a besta, porém ele ouviu um urro parecendo um grito de dor, e aquilo saiu correndo. O meu pai e os meus tios tentaram ir atrás, porém não alcançaram e não viram mais nada. Os dias se passaram e nada mais aconteceu. Graças a Deus aquele ser nunca mais voltou, e ninguém nunca soube quem que se transformava naquela besta. A única coisa que se sabe é que a minha mãe ainda conta essa história. Eu ainda vejo o brilho nos olhos dela. A minha mãe é uma pessoa espetacular. Como eu sou grata a Deus pela vida da minha mãezinha. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Espero que vocês gostem. Eu desejo a todos uma boa noite.
Ouvir histórias de pescadores é muito comum, assim como de caminhoneiros. Portanto, há uma grande variedade de histórias. Se você encontrar um caminhoneiro na rua e perguntar algo a ele, com certeza ele vai contar o que aconteceu em sua vida. Assim como um pescador, sempre há algo diferente para narrar, seja em festas de família, durante o almoço ou mesmo durante o trabalho. Sempre há alguma história para contar. Muitos até chegam a duvidar se é realmente verdade ou se ele está brincando, exagerando na valorização de sua história. Enfim, muitas coisas do que eles falam realmente aconteceram. Temos um caso que chegou até nós, enviado por Gumercindo, um motorista de caminhão que mora na cidade de Pindamonhangaba. Ele sempre trabalhou com entrega de lenha e, sendo um lenhador, ele conta que certa vez foi a uma fazenda para retirar lenha de reflorestamento com destino a Minas Gerais, outra cidade em um estado vizinho. Pindamonhangaba e Minas Gerais estão bem próximos, perto da divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Gumercindo relata que nessa fazenda as pessoas sempre lhe diziam: "Olha, entra rápido nesse lugar, não espere o sol se pôr para retirar a lenha, é melhor o senhor se afastar logo." Gumercindo ficava incomodado e perguntava o motivo, porém as pessoas respondiam: "Tu sabe o que é, né?" Há uma história de que um garoto sofreu um acidente nessa região onde o senhor vai retirar a lenha e que infelizmente o mesmo acabou perdendo a vida. Porém, o espírito desse garoto fica lá, aparecendo para as pessoas que permanecem no local após o pôr do sol. Cuidado, hein? Então Gumercindo respondia: "Nada disso. Vocês estão brincando comigo. Estão tentando me assustar. Eu não ligo para essas coisas. É apenas um garoto. Que brincadeira vai me fazer? Se der uma bala para ele, ele vai ficar feliz." Ele brincava com isso. Porém, as pessoas diziam: "Gumercindo, Gumercindo, não brinque com essas coisas, homem. Você vai ver a qualquer hora e vai acabar se arrependendo. Escute o que eu estou lhe falando." E Gumercindo apenas balançava a cabeça, deixando aquilo para lá. Na verdade, Gumercindo não acreditava em nada. Então, mais uma vez, ele estava com seu caminhão na fazenda. O caminhão estava cheio de lenha para ser levado embora, quando, infelizmente, um dos pneus acabou furando. Gumercindo estava com seu macaco e a chave de rodas. Então ele teve que parar e trocar o pneu. Felizmente, ele tinha um estepe pronto para usar. Caso contrário, levaria muito mais tempo. Enquanto ele estava trocando o pneu, as horas foram se passando naquele dia. Gumercindo estava naquela região, mas ele disse que nem lembrava mais da tal história que haviam contado para ele sobre o tal espírito do garoto que aparecia por ali. Depois de consertar o pneu do caminhão, Gumercindo entrou na cabine, ligou o motor e estava pronto para sair dali. Enquanto ele estava saindo, ele viu pelo retrovisor um vulto se movendo. Porém, ele achou que fosse algum animal que estava ali. Então ele não se incomodou muito e começou a acelerar. Ele estava chegando na estrada de terra para ir ao primeiro bairro, que era um pouco distante. Os faróis estavam acesos, pois as primeiras sombras da noite já estavam chegando. Ele olhou pela janela do lado do passageiro e viu um garoto sorrindo para ele, parado no acostamento. O garoto acenou e deu tchau para o Gumercindo. Ele seguiu em frente e, alguns metros adiante, o garoto surgiu novamente e começou a correr ao lado do caminhão. O garoto olhava para o Gumercindo e ria e acenava. Enquanto mais o Gumercindo acelerava o caminhão, o garoto continuava acompanhando e correndo pelo lado de fora. Gumercindo então ficou pensando: de onde aquele garoto tinha surgido
por que ele estava correndo e por que ele estava seguindo o meu caminhão. Até aquele momento, ele não se lembrava mais da história que contaram para ele sobre o espírito do garoto que aparecia naquela região. E ele pensou: eu vou acelerar um pouco mais e quero ver se esse garoto consegue me acompanhar. Então ele apertou ainda mais o acelerador do caminhão e começou a ir mais rápido. Porém o garoto parecia incansável. Ele olhava pela janela sorrindo para mim, acenando e balançando a cabeça enquanto corria ao lado do meu caminhão. E quando chegamos na subida eu pensei: agora será muito difícil para ele me acompanhar. Mas o garoto continuou correndo mesmo na subida. Eu fiquei impressionado após aquela subida. Havia uma descida íngreme. Eu pensei comigo: agora é a minha vez. Vou deixar esse garoto para trás. Mas para minha surpresa, ele continuou me acompanhando. Não sei de onde ele estava tirando tanta energia para correr ao lado do caminhão. Na descida, eu pensei que finalmente o deixaria para trás, mas ele continuou lá, correndo ao meu lado. Não sei o que ele está querendo. Talvez esteja apenas brincando, ou talvez seja um morador da região e esteja se divertindo comigo. E quando passamos pela subida e iniciamos a descida, eu decidi acelerar ainda mais para ganhar muito mais velocidade e assim, quem sabe, deixar aquele garoto para trás. No entanto, e para minha surpresa, quando olhei pela janela do passageiro, eu levei um susto, pois o garoto não estava mais do lado de fora. Naquele exato momento, ele estava sentado ao meu lado dentro da cabine do meu caminhão e ele estava sorrindo para mim. Então ele disse para mim o seguinte: vai acelerar ainda mais? Eu estou gostando dessa brincadeira. Vamos ver até onde a gente chega com isso. Gumercindo naquela hora ficou gelado. Sim, ele havia se lembrado da história que contaram para ele sobre o espírito do garoto, que surgia assustando as pessoas que ficavam até o início da noite na fazenda retirando lenha. Então, o Mercindo ficou sem palavras. Ele queria perguntar o nome do garoto, mas não conseguia. Ele queria dizer algo, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Ele estava muito assustado e mudo, torcendo para que o garoto saísse dali. Convencido e olhando para a frente, é claro, ele estava dirigindo e precisava prestar atenção na estrada. Quando chegaram perto de uma ponte sobre um riacho, o garoto falou para ele: bom, aqui eu vou descer. É aqui que eu preciso ficar, e desse lugar eu não passo. Quando chegou a Vila Gomes, Gumercindo contou para alguns amigos o que havia acabado de acontecer. E nisso, uma pessoa que tinha falado para ele tomar cuidado para não ficar até o pôr do sol no mato, ouviu a conversa e falou: eu te falei, Gumercindo, você não acreditou em mim, deu risada, né? Falou que era mentira. Aquela brincadeira que você daria um doce para o garoto. E aí, você deu doce para ele? Deu as balas? E aí, ele gostou? Eu falava para você, meu amigo, não brinque com isso. Gumercindo, então completamente sem graça, falou para os amigos: olha, o menino surgiu de repente no caminhão e quando chegamos àquela ponte que passa por cima do riacho, ele falou para mim que ia ficar ali e que não podia passar daquele lugar. Foi então que o homem continuou falando com ele: então, é exatamente ali. Esse garoto estava lá durante o dia e acabou morrendo afogado naquele riacho. É dali que ele surge durante a noite, logo após o pôr do sol. E foi no mesmo horário que aconteceu o acidente com ele. É nesse momento que ele aparece para as pessoas que passam naquela estrada de terra, ou até mesmo lá no terreno, onde o Senhor retirou essa lenha. Então o homem perguntou: e amanhã? O Senhor vai voltar lá? E o Gumercindo respondeu: amanhã eu não volto não, porque eu preciso entregar essa carga em Minas Gerais.
mas na semana que vem eu estarei de volta com certeza. E Gumercindo acrescentou: mas é claro que eu não pretendo mais ficar até a noite lá. Hoje eu fiquei porque o pneu do meu caminhão furou e eu precisei ficar até mais tarde para poder trocá-lo. Mas nunca mais vou duvidar de vocês. E quando vocês me disserem para tomar cuidado com alguma coisa, ou que tal lugar existe espírito, eu nunca mais vou dar risada. Para falar a verdade, aquele dia eu não liguei, eu não valorizei o que vocês haviam me contado. Mas eu tive a prova de que realmente vocês estavam falando a verdade. Aquele garoto apareceu para mim, mas graças a Deus o espírito do garoto não é do mal. Ele apareceu, sorriu, brincou, ele estava ao lado do caminhão. Mas quando ele apareceu do meu lado, sentado no banco de dentro da cabine, naquela hora eu fiquei gelado, hein? Até os meus cabelos ficaram arrepiados com aquela situação. Então os amigos, pensando em brincar com o Gumercindo, perguntaram a ele: mas e aí, Gumercindo? Você nos disse que se o espírito do garoto aparecesse, você daria bala para ele, pirulito. E aí, você fez isso? Olha, eu achei que fosse uma brincadeira, uma mentira. Mas quando eu percebi que aquele garoto estava me olhando, sorrindo, e que ele simplesmente havia surgido do nada e que apareceu ali dentro da minha cabine, você acha que eu vou pensar em bala, rapaz? Tudo que eu queria era que aquele garoto fosse embora dali o mais rápido possível. Eu não sei de onde aquele garoto veio, da onde ele surgiu e como entrou ali dentro do caminhão, se a porta estava completamente trancada. Só pode ser mesmo um espírito. Bala? De jeito nenhum, rapaz. Como é que eu vou pensar em bala naquela situação? Na verdade é que eu nunca mais quero encontrar aquele espírito daquele garoto. Mas se ele estiver por ali e não fizer mal para ninguém, não tem problema. As pessoas irão passar em paz ali. Mas o susto vai ficar na nossa memória para sempre, afirmava o Gumercindo com os olhos completamente esbugalhados enquanto provava um gole da sua cachaça.